Seja muito bem-vindo, eu sou Paula Leal, está no ar mais um Oeste Sem Filtro. E nós preparamos um especial do programa com a seleção dos assuntos que mais repercutiram na semana. Reunimos os melhores momentos, as análises mais afiadas, os debates mais importantes que pautaram o noticiário. É hora de recapitular tudo o que foi notícia sem filtro. E antes de conferir o que vem por aí, eu convido você a se inscrever no nosso canal e a deixar o seu like, a sua curtida pra gente. E autoridades brasileiras viajaram para Buenos Aires no avião da FAB para participar da abertura do Congresso conhecido como Gilmar Palusa. O pedido partiu do presidente da Câmara, Hugo Motta. Entre os passageiros estava o ministro Gilmar Mendes. A lista completa com os 10 ocupantes, no entanto, foi mantida em sigilo pela Aeronáutica. Segundo a FAB, os nomes não foram divulgados por motivos de segurança. O evento reuniu ministros, parlamentares, integrantes do governo e executivos. O uso do avião da FAB levantou questionamentos, mas nem a Câmara, nem o STF, nem mesmo as assessorias das autoridades envolvidas se manifestaram. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Mais uma semana começando, parece notícia repetida, né, Ana? Até porque não é a primeira vez que o presidente da Câmara, Hugo Motta, usa jatinho da FAB para ir justamente num evento no Gilmar Palusa. Ele já havia utilizado a aeronave no mês de julho neste ano para ir a Lisboa participar do evento e ainda deu carona para o deputado Arthur Lira. Muito boa noite. Boa noite, Paula, Piotr, Silvio, meu querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, que difícil, né? Iniciar a semana com uma notícia dessas, mais um abuso com o nosso dinheiro, com o dinheiro do pagador de impostos. Agora, as pessoas sempre me perguntam muito, né, quando acontece alguma notícia dessa, ou qualquer outro. Qualquer outra jabuticaba política que nós tenhamos no Brasil, como é nos Estados Unidos, com a Suprema Corte, como são os juízes aqui, como são os deputados, se aqui existe esse monte de penduricalhos, né? Bolsa isso, ajuda aquilo. Não, aqui não tem nada disso. E aqui também, jamais ministros da Suprema Corte viajariam nos aviões da Força Aérea Americana com parlamentares. Jamais, isso jamais aconteceria, mesmo que eles não conversassem nada, porque é a história da mulher de César, né? Não basta ser honesta, tem que parecer honesta. E isso acontece, Paula, porque o brasileiro parece que nós nos acostumamos com isso. O Congresso se acostumou com isso, a Câmara, o Senado. São tantas atrocidades jurídicas, econômicas, tantos casos de corrupção, agora o INSS, que isso que deveria ser, sim, colocado numa lista, talvez um pouco menor, mas numa lista suspeita, no mínimo suspeita. A gente não coloca porque nós estamos anestesiados. Então, é preciso chamar o Congresso para levantar esse tipo de atitude novamente, porque é inaceitável. Por mais que haja apenas conversas de bar, digamos assim, a gente sabe que não é. Por mais que eles digam que não, a gente só pegou uma carona e não houve nada, a gente sabe muito bem o que acontece nos bastidores de Brasília e dentro desses voos da FAB, bancados por nós. Silvio Navarro, muito boa noite. Ainda metade do ano noticiamos aqui no programa, Silvio, problemas com aeronaves da FAB, problemas de manutenção, aeronaves correndo risco de ficar sem combustível. Lembrando ainda que essas aeronaves fazem transporte de órgãos, tão fundamental para a saúde do Brasil, mas parece que arrumaram um jeitinho aí de levar o presidente da Câmara e Gilmar Mendes para Buenos Aires e outros 8 convidados que não temos como saber porque está sob sigilo aí com essa justificativa da segurança. Boa noite, Silvio.
Boa noite, Paula, Ana, Piotr, Augusto, meu irmão. Boa noite, você que começa a semana com a gente. O Gilmar Palusa, conforme foi batizado pela própria mídia, por empresários, por políticos, uma alusão a um festival de música, um festival anual de música, por si só ele já é uma indecência. É o feirão jurídico, né? O maior lobby jurídico do planeta acontece pela batuta, por ordem do ministro Gilmar Mendes, que hoje é o decano da Suprema Corte. Isso é uma vergonha, não deveria acontecer. E ainda que esses convescotes ocorressem com a normalidade que a própria velha mídia trata, os empresários, advogados e por aí vai, por que acontecer no exterior? Por que tem que ser em Portugal? Agora, esse ano a coisa já mudou um pouquinho. Talvez pelo que está acontecendo nos Estados Unidos, pela questão dos vistos, pela pressão internacional, resolveram ficar um pouco mais perto, aqui na Argentina. Mas por que tem que ser feito no exterior? Por que precisa discutir problemas do Brasil, questões jurídicas brasileiras, às vezes até eleitorais, na Argentina, em Portugal, que fosse na Alemanha, na Turquia? Por que não no Brasil? Por que não em Brasília? O setor hoteleiro de Brasília, as estruturas de convenções em Brasília, por exemplo, não são aptas para receber um feirão jurídico desse? Então, por si só, já é uma indecência. E, ademais, Paula, acho que ao terminar o enunciado você toca num ponto central. Por que não foi divulgada a lista dos passageiros? Sabemos que o pedido partiu do gabinete do presidente da Câmara, Hugo Mota, que Gilmar Mendes embarcou na aeronave. Quem eram os outros 8? Porque quando você não divulga, quando você opta por não dar transparência à lista de passageiros, você levanta suspeitas. A sociedade pode perguntar e pode achar que qualquer um entrou nessa aeronave. Eu acho que o Gilmar Palusa deveria acabar. Estou sendo aqui econômico. Augusto Nunes, muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, nossa chefe, Silvio, meu irmão, Piotr, meu amigo, Ana, querida, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que o Silvio resumiu muito bem, por que não aqui? Se há alguma coisa importante a ser discutida, que se faça o normal. Você organiza um programa, fica à disposição dos interessados, cobra ingresso, se necessário, e quem quiser ouvir a discussão, se houver discussão, vai e pronto. Por que tudo em segredo? Por que no exterior e por que o importante fica para os jantares? Por que é tão frequente a presença de um cara como o Wesley Batista, que tem causas no Supremo, que já foi devolvido a ele o dinheiro, parte que ele tinha devolvido parcialmente, né? Porque foi localizado pela Operação Lava Jato. Vão os ministros para conversar em segredo, em companhia de culpados que têm interesse em causas no Supremo. Coisa boa não dá. Piotr, muito boa noite, seja bem-vindo. Deixa eu trazer mais uma informação que casa com essa que nós trouxemos aí do uso de jatinho da FAB para o Gilmar Palusa em Buenos Aires, porque um levantamento mostra que voos de autoridades em aeronaves da Força Aérea Brasileira custaram 8 milhões e 600 mil reais até o início deste mês de novembro. Foram 394 deslocamentos, incluindo 75 viagens no modelo Uber Aéreo, com apenas 3, 2 ou 1 passageiro em 14 voos, só uma pessoa estava a bordo. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, realizou 82 voos, a maior parte entre Brasília e São Paulo, muitos deles sem agenda oficial. O custo total passou de 1 milhão e 600 mil reais. Os chamados voos secretos, à disposição do Ministério da Defesa, já somam 883 mil reais, sendo 39 na categoria Uber Aéreo. Em 11 deles, só uma pessoa viajava, identificada pela FAB apenas como passageiro sob sigilo. A prática começou no início do governo Lula, quando ministros do Supremo relataram ameaças em voos comerciais e passaram a ter acesso a jatinhos da FAB em casos de risco à segurança. O presidente da Câmara, Hugo Mota, lidera o uso das aeronaves com 113 voos gasto
com um gasto superior a 2.800.000 reais. Já o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, soma R$1 milhão em despesas com jatinhos da FAB. Boa noite, Piotr. Boa noite, Paulo. Boa noite, Augusto, Silvio, Ana, todos que nos acompanham. A regra para uso de jatinho permite aos chefes dos poderes. Então, em que pese o fato de a gente perguntar o porquê que o Hugo Mota, ou o presidente do Senado, ou mesmo o presidente do Supremo, tem usado muito, o Barroso usava bastante também, né? A lei ainda permite. O fato é que no governo Lula houve esse aumento, essa nova interpretação da lei, uma concessão do governo a todos os ministros do Supremo, porque eles se sentiam ameaçados se viajassem de voos comerciais. Nunca ministros precisaram viajar de voos fretados pela FAB porque podiam viajar de voo comercial. Mas qual a razão do sigilo? Qual é o problema de saber que determinado ministro viajou tantas vezes? Se não está viajando de voo comercial, explique. Até porque o Lula aumentou esta possibilidade de uso de jatos da FAB. Mas, Paulo, eu vou só lembrar desse ponto a mais. Só nós vamos reclamar disso, ninguém mais da imprensa vai, porque tem um fato. Lá em 2016 ou 2017, quando houve uma reclamação, era o governo Temer, me lembro muito bem, em relação aos órgãos de doação pelo país, em que havia uma reclamação, está perdendo órgão, o Brasil tem um sistema de transplantes pelo SUS muito eficiente, muito competente, é um dos modelos do mundo. Veja só que o Brasil tem essas coisas, né? Aí chegou ao governo Temer, o presidente Temer na hora foi lá e assinou. Então quando não tiver malha aérea disponível, o jatinho da FAB vai buscar. Se eu estou usando todos esses jatinhos para transportar autoridades sem necessidade ou de forma exagerada, então está faltando avião para buscar órgão. Quantos órgãos será que não estão perdendo nesse momento? Ou quantos órgãos estão em risco que não vão chegar entre o doador e, obviamente, o receptor e podemos perder uma vida em relação a isso? Porque esses jatinhos estão sendo usados. Lá houve uma comoção de parte da imprensa, numa assinatura de um dia para o outro, o governo Temer resolveu o problema. Aliás, o próprio presidente resolveu. E agora? Quer dizer, não tem mais jatinho. Até outro dia estava faltando combustível, estava faltando dinheiro para combustível. Então, quer dizer, não é que aumentou exponencialmente o número de aviões da FAB para esse tipo de atendimento à autoridade. O fato é que o principal, o que o contribuinte não reclamaria de ter um jatinho da FAB indo de Manaus para buscar um órgão e levar a qualquer outra cidade brasileira, o cidadão não reclama disso. A questão é, se esse avião está sendo usado para levar gente a Buenos Aires, está faltando para outras coisas. Vamos fazer o resumo da ópera. Eles têm medo de aparecer, de viajar em voos normais pela impopularidade crescente. Eles não querem ser vistos, eles querem confabular longe do Brasil. Então eles pegam os amigos que são suspeitos também, o Mota o Mota coordena votações importantes e estão envolvidos nisso os ministros do Supremo, as mulheres que têm escritórios de advocacia, etc, etc. E eles acham, bandido brasileiro, né? Não sabe montar álibi. Eles acham que vão para Buenos Aires e ficam escondidos. Nós vamos saber o nome de todos. De todos, porque eles vão pelo menos sair do hotel lá em Buenos Aires, ou lá também eles têm medo de andar na rua porque há brasileiros por perto. Silvio, me ajuda aqui, porque no início do governo Lula, o uso dos jatinhos da FAB era restrito a presidente da Câmara, do Senado, presidente do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente. Aí alguns ministros do Supremo foram bater a porta do então ministro da Justiça, Flávio Dino, que hoje é ministro do Supremo, e pediram se não poderiam utilizar aí os jatinhos da FAB, alegando essa questão de segurança. E aí o então ministro da Justiça, Flávio Dino, achou essa brecha legal para permitir que os ministros pudessem utilizar com essa justificativa. E aí a gente tem a farra, né, com esse valor aí exorbitante até novembro, quase 9 milhões de reais. Ele precisa de um avião só para ele, né, o Dino, porque senão cai. Bom, agora vai ser em proveito próprio, né, a decisão dele, Silvio. Pois é, Paulo, você bem lembrou, até a virada de governo era algo restrito aos chefes dos três poderes, portanto, o presidente do Supremo Tribunal Federal de turno, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado necessariamente, então, no caso, o presidente da Câmara dos Deputados não é presidente de poder, e o presidente da República e o vice, consequentemente, até porque o vice muitas vezes está no cargo, quando o presidente da República está no exterior, passa a faixa, que é uma analogia, né? Um
um simbolismo, como eles dizem, mas isso explode por questões de segurança depois que o PT volta ao poder com as eleições de 2022 que marcaram o triunfo da indecência. Então, eles passam a ter medo de frequentar os aeroportos, passam a ter medo, aliás, até de deslocamentos curtos. Eles fazem de helicóptero. O próprio presidente Lula também faz de helicóptero. Sai do palácio e vai até o embarque de helicóptero. A Janja, a mesma coisa. E aí o gasto estoura. Não tem sequer combustível, problema de manutenção. Mas isso não vai parar não, Paula. Eles vão continuar utilizando porque, afinal de contas, a sociedade poderia encontrá-los, e não estamos aqui defendendo nenhum tipo de ataque, jamais, mas eles poderiam ouvir aquilo que eu quero, né? O calor popular. E nós vamos descobrir o nome de todos. É só ficar na porta do hotel. Até o fim da semana saberemos. E agora a gente fala das eleições no Chile, que terá segundo turno entre Janet Jara, do Partido Comunista, e José Antônio Kast, do Partido Republicano. Com todas as urnas apuradas, Jara ficou com 26,8% dos votos e Kast somou 23,9%. José Antônio Kast é considerado favorito para vencer a disputa em 14 de dezembro. Silvio, eu quero ouvi-lo aí sobre esse resultado no primeiro turno, se já era esperado, foi uma diferença pouca ali, né? Com Kast e também Jara, mas vale lembrar que outros candidatos, como o Johannes Kaiser e a Evelyn Matei, já reconheceram a derrota e devem apoiar, então, Kast neste segundo turno nas eleições para o mês que vem. Pois é, Paula, foi uma eleição muito fragmentada, né? Os votos pulverizados, muitos candidatos. Ocorre que a candidata oficial, portanto, a candidata de esquerda de um governo que se encerra agora do Boric, que é um governo de esquerda, essa comunista, a Jara, ela era a candidata do governo. Portanto, esperava-se que, se o governo fosse bem avaliado, ela, evidentemente, teria um desempenho muito superior. E a resposta é justamente o contrário. O José Antônio Kast, ele é, inclusive, chamado pela imprensa de Bolsonaro chileno. É alguém que tem, inclusive, familiaridade, né? Tem uma ligação com vários personagens da direita brasileira. Os próprios filhos do presidente Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, entre outros parlamentares. Já esteve no Brasil em congressos de direita. Aí, a partir da votação dos dois que disputarão o segundo turno, e aí eu posso afirmar que, a menos que algo muito estranho aconteça no Chile, nós teremos um presidente de direita no Chile. Por quê? Esses dois outros candidatos que você apontou, um é conservador, o outro mais liberal, já anunciaram o apoio ao Kast. Portanto, a soma no primeiro turno do que os três tiveram, superam ali de forma folgada, né, com alguma margem suficiente para derrotar a comunista. E ainda tem um outro nome, que é o candidato que ficou em terceiro lugar, Paris, venceu com um bom desempenho no norte do Chile, naquela região de Antofagasta, a região do Porto, a região do Atacama, e ele é um populista, mas que se fosse comparar com o Brasil, seria uma espécie de centrão, que tende a pender, né? Vai cair para o lado da direita. Portanto, a chance da gente ter um presidente do Chile de direita é de 99,9%, só não digo 100%, porque as urnas, a eleição ainda não acabou. O ponto central, Paula, é o tema que pautou a eleição no Chile. E o grande tema foi a segurança pública. E é o que está acontecendo na América Latina inteira. Há pouco falávamos sobre Donald Trump, a movimentação do porta-aviões, o narcotráfico na Venezuela. E a direita está dando uma guinada. Há um vento. Tivemos um cenário assim na Bolívia, anteriormente na Argentina, o Paraguai, El Salvador tem a figura do Bukele, que é um case aqui no nosso continente, o Equador e agora o Chile. E o tema central foi segurança. O Chile vive uma situação inédita, com uma enorme taxa de homicídios, 6 homicídios para cada 100 mil habitantes. O Chile é um país relativamente pequeno, se vamos comparar com o Brasil, por exemplo, que o Chile é uma tripa, né? Mas em dimensão é menor do que o Mato Grosso. Tem uma população em torno de 18 milhões de habitantes. Então,
homicídios, sequestros, onda de sequestros no Chile. E a presença de sicários também é uma novidade. E a população, a sociedade, entendeu que tudo isso aconteceu porque a esquerda no poder permitiu e o recado foi dado nas urnas. Assim será no continente inteiro, podem apostar. E vale ressaltar, né, Piotr, que também houve uma renovação parcial na Câmara e no Senado no Chile nessas eleições e a esquerda também saiu derrotada, né? Mas é resultado da gestão do Boric, né? Isso não tem... É uma demonstração clara de insatisfação. E essa insatisfação, você veja que, né, apesar disso, ainda esses 30% da esquerda latino-americana, né, ela teve 27,5%, se não me engano, né? Não vai passar muito disso, até porque todos os outros candidatos têm todo um perfil mais de centro-direita. Mas a esquerda latino-americana não decepciona, né? Ela é ruim mesmo, sempre foi ruim. Nunca falha. E ela é das coisas que os europeus demoraram, a esquerda europeia, sobretudo a francesa, tinha uma visão da esquerda latino-americana achando que era uma coisa fenomenal, uma extensão do seu pensamento de esquerda. A esquerda latino-americana é o Maduro, é o Chávez, é o Lula. O Boric, até convenhamos, ele tinha um ar assim, os sequestradores, né? Do Abílio Diniz. Sim, boa, bem lembrado, Augusto. O Boric até que, inclusive, fez uma crítica ao Lula em relação à questão da Venezuela. Ele tentou mudar um pouco, tentou mexer na Constituição. A resposta foi contrária a ele nas alterações que foram tentadas lá. Mas a esquerda latino-americana perdeu o discurso. Ela tinha um discurso: ser anti-americana na essência. Hoje você tem um país que está combatendo a violência, está tentando colocar ordem nesse mundo woke insuportável que ninguém mais tinha, justamente com a eleição do presidente Donald Trump. Ou seja, esse anti-americanismo não sobrevive a um discurso de DCE de quinta categoria. Então, quer dizer, não tem mais aderência. Esse era o primeiro. Ela tinha que ser anti-americana por essência. O segundo era tentar prometer o Éden, o paraíso na Terra. Só trazem pobreza e desgraça. E aumento de violência, que agora, digamos, é o segundo fator. Não tem mais, não dá para enganar as pessoas. As pessoas estão conectadas, elas veem o que está acontecendo em outros lugares do mundo, veem as redes sociais, enfim, não dá mais. A esquerda latino-americana, o destino é exatamente isso, a lata do lixo da história. Pois não, Augusto? É muito simples, algum regime desse tipo, deu certo? Não deu. Agora, a imprensa estatizada continua combatendo nos subúrbios de Berlim, né? Me lembra o fim da Segunda Guerra, né? Começaram a convocar criança, garotos de 15 anos e tal, para resistir ao avanço das tropas americanas, por um lado, e da União Soviética, por outro. Como é que você vai resolver esse problema chamando o provável, quer dizer, vitorioso, de ultradireitista? O que significa esse ultra? É uma boa pergunta. Eu queria saber se esse ultra está à direita ou à esquerda do Bolsonaro. Que parecia que eles tinham chegado ao limite, né? Nazi-fascista, nazi-bolsonarista. Agora, ultra deve ser coisa feia. Deve ser coisa feia. Eu estou tentando entender. Imagina o Chile sob um ultra. Estaria bem mais tranquilo se estivesse com a turma que sempre apoiou os sequestradores do Abílio Diniz. Bom, e agora a gente fala sobre protestos que ocorreram no Chile. Milhares de pessoas foram às ruas neste sábado após o assassinato do prefeito de Uruapã, Carlos Manzo, morto a tiros durante um evento público. Na capital, grupos isolados causaram tumultos e entraram em confronto com a polícia. Em parte dos protestos, manifestantes criticaram o partido Movimento de Regeneração Nacional, conhecido como Morena, e pediram mais ações contra o crime organizado, com grupos gritando "Fora Morena" e "Carlos não morreu, o governo matou". Manifestantes afirmaram que os atos também eram um protesto contra o que chamaram de narco-regime da presidente Cláudia Sheinbaum, que é de esquerda e alinhada ao presidente Lula. Um grupo identificado como Geração Z México assumiu a organização dos protestos, se apresentando como jovens de direita e contrários à esquerda.
O movimento divulgou um manifesto informando representar jovens nascidos entre 1993 e 2012, cansados da violência, corrupção e abuso de poder. A presidente Cláudia Sheinbaum disse depois que as marchas teriam sido financiadas por políticos de direita que se opõem ao governo. Ana, eu quero te ouvir sobre a repercussão, porque as imagens são impressionantes, a quantidade de pessoas mobilizadas em várias cidades do México e a gente está mostrando aí mais uma vez a mobilização e interessante que esses protestos ocorreram aí com organizações nas redes sociais, né, por jovens insatisfeitos. Mais uma vez, estamos falando sobre o assunto de segurança pública, narcotráfico, narcoterrorismo. Falamos das eleições do Chile, que tem essa bandeira aí da segurança pública, agora o Chile. Enfim, a América Latina toda, né, mostrando a preocupação. E esses são jovens aí, nascidos em 93 a 2012, também preocupados com a questão da segurança pública. Paula, essas imagens correram aqui aos Estados Unidos de uma maneira assim avassaladora, o que coloca mais uma vez, né, a verdade diante dos olhos dos americanos, uma verdade que o próprio Donald Trump vinha falando durante não apenas na campanha presidencial de 2024, mas durante a administração Joe Biden, que isso aconteceria no México, que o México estava esquecido pelo seu governo, que o México estava abandonado pelas políticas, sofrendo sob as políticas esquerdistas anti-americanas. O Piotr usou, acho que essa expressão de uma maneira muito brilhante. Esse anti-americanismo não é uma questão apenas de ser anti-americanismo e viver num discurso cheirando naftalina, né, dentro da Guerra Fria, mas o problema é que esse anti-americanismo hoje, ele carrega, junto com essa aura anti-América, políticas que acontecem, que mudam a vida das pessoas, políticas que trazem pobreza, miséria, insegurança social, insegurança pública, insegurança política, e ataques à família, a liberdade religiosa, por exemplo, também. Então, Paula, a eleição de Donald Trump em 2024, eu acho que foi um despertar muito grande para o mundo. É claro que afetou diretamente os americanos, mas foi acho que a palavra é essa, um despertar. Vocês estavam falando da eleição do Chile, na Argentina o Milei, agora no México esse movimento, porque nós estamos falando de um movimento de jovens, né? A semana passada, o nosso querido mestre Augusto até nos deu uma contribuição brilhante no especial do De Leste a Oeste no Muro de Berlim. Nós somos, né, fazemos parte de gerações que nós entendemos o que foi o Muro de Berlim, o que significou a queda do Muro de Berlim. Depois veio o 11 de setembro, o que significou o 11 de setembro. Mas as pessoas que elegeram Mondani, por exemplo, em Nova York, as pessoas nasceram depois do 11 de setembro de 2021. As pessoas não cresceram escutando a idade disso. Então, é muito interessante que esse movimento, você disse, né, dos jovens que nasceram ali em 1992, 93, usando as redes sociais, que hoje é a grande ameaça à esquerda global, né? Por isso que, de uma certa forma, eles vão continuar tentando implementar a censura de uma maneira institucionalizada, porque, vejam, o que as redes sociais fazem, não apenas trazem a verdade à tona, mas poder aos jovens de fazer uma movimentação tão significativa quanto essa. Augusto, e o estopim desse protesto foi a morte, a execução desse prefeito, né, o Carlos Manzo, que estava ali enfrentando o crime organizado. Exatamente. Foi morto a tiros. Exatamente. Ana, em primeiro lugar, muito obrigado, hein, pela oportunidade de participar do teu excelente programa. Excelente. É mostrando o que vocês mostraram que você consegue, talvez, né, a gente consiga, pelo menos, arrefecer o entusiasmo de quem não conhece a história por regimes que não funcionam. Não funcionam. Quando a gente viu
a União Soviética acabar, quando a gente viu o Muro de Berlim desmoronar, a gente sentiu o alívio de quem tinha um mundo melhor, né? Você estava livre de um horror que esse pessoal desinformado ou muito burro quer reprisar. Então, agora, o que está acontecendo no México? Até quando vai a paciência com os cartéis? Até quando você vai fingir que o México está melhorando, como vive dizendo a imprensa estatizada, internacional, se só se foge para os Estados Unidos? Não se vê nenhum americano querendo ir para o México. É só por um lado. Não precisaria haver nenhum policiamento na fronteira se o México fosse o que os mexicanos no poder dizem que é. Ou se fosse o que essa esquerda que está no poder jura que será. O México está indo por um caminho errado. Não é por aí. Não é por aí. Nós nos livramos desse tumor tenebroso há muito pouco tempo. 89, está logo aí. Sim. E depois tivemos as Torres Gêmeas, meu Deus. Você tem, então, mais horrores. São sempre aliados. Sempre aliados. Essa turma da esquerda do México está louquinha para sair atrás de qualquer passeata falando da Palestina. Não tratam de problemas reais como esse que eles estão vivendo. Dá nisso aí. Dá nisso aí. Nessa manifestação que, segundo os contadores de cabeças da USP, deve ter reunido o quê? 18 pessoas, 21, por aí. Diga, Piotr. Não, o Augusto menciona, basta olhar ali na fronteira dos Estados Unidos com o México que você vê o nível de vida de um lado e o nível de vida do outro. É isso aí. Aí você começa a ver a pobreza latino-americana, sobretudo subsidiada e incentivada pela esquerda que vê ali. É só mudar o nome para comunidade e aí aquilo passa a ter um certo ar, sei lá, cult. Não, aquelas pessoas vivem sem saneamento básico. Aliás, tem um vídeo aí do chanceler alemão, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, né? Segura Estava lá em Belém. Aí, Belém era para ser a capital da discussão ambiental do mundo. Não, Belém é só uma cidade que não tem saneamento básico para os belenenses, para os brasileiros que moram lá. E fica o governo Lula insistindo, de esquerda também, essa loucura de que, olha, somos a capital do clima. Não, Belém só precisa ser boa, primeiramente, para os brasileiros que moram lá. Aí, voltando à questão mexicana, a questão da violência no México Bom, quantos filmes a gente já viu e quantas reportagens já lemos em relação aos cartéis mexicanos? E cartel o quê? Cartel dá o quê? Direito? Não, é a mesma relação que tem os moradores das favelas no Rio de Janeiro, quando o crime organizado vai lá, como o Comando Vermelho, e diz, aqui quem manda sou eu, são as cidades inteiras sitiadas. A história de que autoridades públicas estão compradas pelo crime, pelos cartéis, isso é muito forte no México há muito tempo, como foi, por exemplo, na Colômbia. O que a gente vê falar agora de que o PCC estaria entranhado em vários lugares no Brasil. É isso. Agora, esses mexicanos, uma hora bate, né? Uma hora a paciência acaba. Até porque, convenhamos, né? A vida do mexicano médio é ruim. É ruim do ponto de vista de condições de vida, condições de saneamento básico, condições de segurança, condições de educação. Mas a Sheinbaum acha que o país dela é a Suíça. A Suíça, digamos ali, da América do Norte com o pé no Caribe. E o desfile Brasil Criativo por Natureza, organizado pela primeira-dama Janja da Silva em Paris, custou R$ 344 mil aos cofres públicos. O evento foi realizado em junho deste ano, no Café de l'Homme, com vista para a Torre Eiffel, e reuniu estilistas brasileiras e a primeira-dama da França, Brigitte Macron. A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a APEX, vinculada ao Ministério de Desenvolvimento da Indústria, Comércio e Serviços, chefiado por Geraldo Alckmin, foi responsável pelo pagamento. Segundo a agência, o desfile integrou uma missão oficial do governo à França, que teria gerado o anúncio de mais de 100 bilhões de reais em investimentos no Brasil. A Apex informa que a ação buscou destacar o protagonismo feminino nas indústrias criativas e fortalecer o intercâmbio cultural entre Brasil e França. Silvia, a gente exibe aí uma foto da primeira-dama,
Janja da Silva com Brigitte Macron, com a Torre Eiffel ao fundo. E vale lembrar que essa informação que nós estamos divulgando agora, esse valor de quase 345 mil reais, foi uma resposta a um requerimento do deputado federal Gustavo Gayer, um ofício que ainda informa que essa é uma despesa que faz parte de uma ainda maior no valor de 2.100.000 reais, que corresponde então à missão brasileira na França em julho desse ano. Bom, em português direto, reto e claro, a cada enxadada é uma minhoca, né? É impressionante. Exatamente. Ela viaja, passeia, gasta o dinheiro do pagador de impostos. O Brasil vive aí, várias famílias vivem uma situação aflitiva do ponto de vista econômico. O dinheiro não chega até o dia 30, a geladeira está mais vazia. As próprias pesquisas de opinião já mostraram isso, que o brasileiro está levando menos comida para casa quando vai ao supermercado, à feira, a sacolinha volta mais vazia. Tem uma série de pais e mães aí dizendo não para os seus filhos. E agora, no final do ano, a situação vai ser ainda pior com a chegada do Natal, dos festejos de final de ano. E essa senhora está passeando pela Europa de novo, gastando o nosso dinheiro. A gente sabe que essa cifra não é final, como você bem disse, Paula, e tampouco é a primeira vez que ela faz isso. Ela envergonha o Brasil. Eu tenho certeza que no futuro, quando olharmos para o retrovisor em retrospecto, as páginas da história que sempre de alguma forma apontam para as primeiras damas, o Augusto fala sempre muito sobre isso, personalidades que já passaram ao lado de presidentes da República, essa vai ser a pior página da história. Ana, só para adicionar uma curiosidade a esse desfile de Paris, porque além desse evento, também houve ali uma experiência sensorial gastronômica inspirada nas tradições do Brasil. A Janja convidou a chefe brasileira Morena Leite para assinar um cardápio autoral para participar também desse evento, dessa festividade em Paris. Olha, 344 mil reais, 344 mil reais para promover um desfile, para promover um intercâmbio cultural. Intercâmbio cultural, a gente não precisa gastar o dinheiro do pagador de impostos. Você faz intercâmbio cultural, você pode muito bem contactar empresas privadas e fazer um intercâmbio cultural. Agora, por que a Janja não faz um intercâmbio social, esportivo? Por que ela não vai aprender sobre os programas sociais, por que ela não traz, por exemplo, o Augusto sempre fala, né? Falou hoje mais uma vez, eu duvido que o Lula saiba a história da Segunda Guerra Mundial, duvido que a Janja saiba alguma coisa de história. A França é um berço de páginas e páginas de vários momentos da história da humanidade. Por que ela não traz isso para o Brasil? Porque ela é uma deslumbrada, ela não passa de uma pessoa com a cabeça vazia, que não tem um pensamento que preste para o Brasil. Ela pensa nela, nos lençóis caríssimos dela, tudo, né, pago com o dinheiro do pagador de impostos, nos móveis, no novo avião presidencial que ela quer, no novo drone que ela quer, na viagem para a Olimpíada de Paris, porque ela é uma deslumbrada. Só que o problema não é você ser deslumbrada com o dinheiro do seu trabalho, isso aí cada um faz o que quer. Ela é deslumbrada com o nosso dinheiro. Os deslumbres e os desmandos dessa mulher são sustentados com o nosso dinheiro. Não dá. Bom, e a Universidade de Brasília aprovou por unanimidade a concessão do título de doutor honoris causa a ex-presidente Dilma Rousseff. A homenagem foi aprovada pelo Conselho Universitário na última sexta-feira e a data da entrega ainda não foi definida. Segundo a professora Fátima Souza, a decisão reforça o papel histórico da universidade e o seu compromisso com a democracia e a igualdade.
Fátima disse ainda que o título reconhece a trajetória de Dilma Rousseff e simboliza a defesa da justiça social e da liberdade. Augusto, só para acrescentar, o Conselho Universitário aprovou por unanimidade, aliás, por aclamação, a indicação de Dilma Rousseff. Não entenderam nada, né, do que ela falou. Não entenderam nada. Então é melhor ir dando logo esse título aí para encerrar a cerimônia. Imagina se ela faz um discurso de agradecimento. Ninguém vai entender. Tomara que ela até, porque isso aí é o fim da vassalagem, né? Você quer homenagear uma pessoa de qualquer maneira e vai, doutor honoris causa. Nós já ouvimos o francês, eu vou pedir, se der tempo, senão a gente apresenta amanhã, vou pedir ao nosso grande Ubinha que localize um trechinho do discurso que ela faz, ela tenta falar francês. Ela tenta falar francês. Se a gente conseguir mostrar isso aí, e repito, se não, mostramos amanhã, vocês vão ver até que ponto pode chegar o cinismo de uma universidade. Ela não fala português, como é que pode falar francês? Se você não conhece a tua língua, a língua do teu país, não tem como traduzir para outra. Ela nunca saiu daqui. Eu fico me perguntando o que ela faz com aqueles chineses lá, que são obrigados a hospedá-la porque ela é presidente do banco. Ganha mais de 1 milhão aí de dólares, sei lá, por ano, um negócio espetacular, só anda de primeira classe, como ela avisou aquela brasileira desavisada, né, que se espantou com aquilo, mas era só olhar ela falando francês para você demitir a universidade inteira e declarar inválidos os diplomas de todos os alunos. Ô Piotr, só para trazer aqui a homenagem concedida aí pela Universidade de Brasília, quero saber em qual categoria você acha que a Dilma se encaixa. Ele concede homenagem a personalidades que, pelo saber ou pela atuação em prol das artes, das ciências, da filosofia, das letras ou do melhor entendimento entre os povos. É em Brasília, desculpe. Universidade de Brasília, que concedeu o título. Eu estou confundindo tudo e falando da França. Não. É a Dilma? É. A gente está falando que a Dilma recebeu esse título de honoris causa pela Universidade de Brasília. Tá vendo o que a Dilma provoca sobre a minha cabeça? Eu estava falando da França. Porque eu estava achando que ela recebeu o título lá, porque lá eles também estão dando para todo mundo. O Lula recebeu vários. Lula já recebeu vários. Então, transfiro para o Lula o que eu disse sobre a Dilma e mantenho tudo que eu disse sobre a Dilma. O NB aqui. Eu preciso, acho que a minha resposta é... E fica valendo. Nenhuma das alternativas? Também tem. Precisamos recuperar as universidades públicas dos que privatizaram todas elas, porque esse tipo de homenagem à Dilma não tem cabimento. A Dilma foi responsável por escolha dela, por arrogância dela, dos maiores erros de política econômica doméstica aqui no Brasil, que nos levaram à pior crise e recessão econômicas do país. A pandemia não foi maior. A Dilma, sim. A Dilma conseguiu fazer uma desgraça com esse país em 2015 e 2016. Começou em 2014, tá? Mas os registros econômicos são de 15 e 16. Veio o governo Temer depois do impeachment e conseguiu pelo menos zerar o dano, né? Para que em 2017 retomássemos o crescimento econômico. A Dilma deixou tudo que se possa imaginar, tudo que se pode imaginar de ruim na economia. Como é que alguém que leva um país à bancarrota financeira pode ser homenageado? Qual é a lógica? Quais são os seus itens mesmo, Paula? Por favor. Ai, deixa eu voltar aqui. Arte não é. Não, era assim, pelo saber... Não pode ser. Pela atuação em prol das artes... Também não dá. Das ciências... Não dá. Da filosofia... Das letras... Não. Ou do melhor entendimento entre os povos? Não consigo. Não, porque se você derrubou um país inteiro, você derrubou tudo isso, porque as artes sofreram, a filosofia sofreu, mas, sobretudo, quem sofreu foi o povo brasileiro, que ela deveria proteger dela própria, porque as ações do governo dela foram todas ações catastróficas. A Dilma Rousseff fez o pior governo do país do que se tem, digamos, notícia desde a redemocratização. Ana, você acha que dá para encaixar em alguma categoria aqui?
Forçando muito? Não, esse é o bingo do não. Você pode repetir? É o bingo, ela não encaixa em nenhum, absolutamente nenhum, porque poderia. Não, nós vamos nomear aqui 5 categorias. Uma ela encaixa, mas a gente empurra as outras 4. Mas é o bingo do não. Então, é não. E aí, deixa eu aproveitar, Augusto, que você falou, você deu uma misturada aí nos assuntos. Eu achei que fosse da França. Rousseff, mas a nossa produção resgatou o vídeo da Dilma tentando falar. É a prova de que ela merece. Pronto. Agora na França então, também. A gente traz o vídeo aí. Était nécessaire qu'il se transforme, et pour le mieux, et pour la félicité des personnes, mais surtout pour opportunité égale. Je sais que les personnes sont différentes, mais je sais aussi que si vous donnez opportunité égale, les personnes se développent, se tornent, cherchent son destin de une manière avec autoestime. Et je fais un effort pour vous. Aí, recordar é viver. Ana, O fundo que a gente colocou foi de Piaf, é? foi. Não, je ne gratte rien, hein? Não é. Edith Piaf não merecia isso. Meu Deus do céu. A Ana pediu para eu repetir ali a cartelinha. Desculpa, Ana, deixa eu trazer aqui, porque a homenagem é concedida ali pelos critérios, né? Saber, Olha lá. atuação em prol das artes, ciências, filosofia, Não. letras ou do melhor entendimento entre os povos. Filosofia, só se for a filosofia da Dilma, né? Que atrás de toda criança tem um cachorro, saudar a mandioca, tem a filosofia da Dilma. Agora, depois amanhã a gente traz o outro vídeo da Dilma, ela querendo, mostramos o francês, mas tem também o inglês, né? If you speak slowly, se você falar devagar, eu entendo. Aí o rapaz falou devagar e ela disse, não entendi nada. Esse acho que nós temos também, esse vídeo. Vamos ver se a produção... A Dilma, veja só, ela contou para todo mundo que como ela lidava com dinheiro, né? Um dos primeiros grandes momentos da vida dela foi que passou um garoto, ela disse que estava com uma cédula na mão, o menino era pobre, era muito generosa, tá? Ela rasgou a nota e deu, a cédula e deu metade para o menino e ficou com metade. Quando a gente quer dizer que alguém não é louco, ou que imagem a gente usa? A da cédula, né? Ah, isso aí não rasga, é louco, mas não rasga dinheiro, não. Ela chegou a rasgar dinheiro. É completamente xarope. A Dilma está recebendo homenagem. Brasília, aqui na França nós vimos, né? Se develope, é isso aí. Temos em inglês também, Ana, só para a gente não perder aqui o bonde, já que trouxe Olha aí, versão em produção francês, agora a nota versão 10. em inglês. Vamos lá. Thanks a lot. I'm sorry. It's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed If you speak slowly, Okay. I understand very well. Very good. Madam President, Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37% by 2015. I don't understand. Fala devagar, eu entendo. Não deu certo, né? Very Não foi well. dessa vez. Entende? Very É well. verdade, ainda tem esse detalhe. É isso. Recordar é viver, né? Tem o quê também? São os Augusto clássicos, Nunes, né? tem, olha só, os clássicos nunca morrem, a produção tá aqui, ó, a 1000. Encontramos também a da nota rasgada. Ah, Vamos dar uma olhada. pronto. Eu tinha uns 7 anos de idade, uns 8, apareceu um menino junto que pedia, tá? Eu fiquei conversando com o menino. Criança atrai, é atraída por criança, né? E eu tinha uma nota de dinheiro e gostei muito do menino. Então o que eu fiz? Rasguei a nota do dinheiro na metade, dei uma pro menino, fiquei com a outra parte. É a distribuição de riqueza.
É a versão da Dilma de distribuir riqueza. As duas crianças ficaram sem nada. Então, os dois ficaram sem nada. Muito Poxa bom, vida. recordar é viver. João Carlos Camargo Júnior, conhecido como o alfaiate dos famosos, recebeu da Associação Amar Brasil, Clube de Benefícios, mais de 24 milhões de reais. Mesmo assim, o empresário negou qualquer ligação entre o seu negócio e as fraudes relacionadas ao INSS. Uma relação direta ou indireta entre a minha alfaiataria e as suspeitas do INSS. Definitivamente não há. Numa tentativa de expor e constranger pessoas físicas, até clientes da alfaiataria foram expostos em matérias sobre o INSS. Algo sem nenhuma relação com a investigação. Uma grande injustiça com a alfaiataria e, consequentemente, com os colaboradores. Munido de habeas corpus, concedido pelo Supremo, o depoente se recusou a assumir o compromisso de dizer a verdade. Questionado pelo relator, o deputado Alfredo Gaspar, sobre a existência de 14 empresas registradas em seu nome, ele não conseguiu explicar como funcionava o grupo. Que é o alfaiate, tá? Que tá aberto ainda. Conforme dito no processo, tem uma que eu abri e fechei. Como é o nome dela? Carlos. O empresário também não quis responder como ele conheceu o Antônio Carlos Camilo, o careca do INSS, apontado como figura central nos desvios fraudulentos. Onde e quando o senhor conheceu o senhor Antônio Carlos Camilo Antunes, careca do INSS? Não me manifestarei, excelência. Bom, já para o ano que vem, o presidente da comissão disse que pretende se aprofundar no tema dos empréstimos consignados, investigando práticas como assédio a aposentados, concessão de crédito sem autorização e renovações fraudadas. Silvio, a gente trouxe alguns trechos aí desse depoimento. Confesso que não conhecia o alfaiate dos famosos, das estrelas, o João Carlos Camargo Júnior, que recebeu 24 milhões. Tem um grupo, um conglomerado de 14 empresas. O alfaiate aí que prestou depoimento hoje na CPMI do INSS. Pois é, né, Paula? E as cifras assustam, porque é uma alfaiataria, eu tampouco conhecia, mas 24 milhões aqui, 12 milhões ali, 600 milhões aqui. Estamos começando uma investigação que parte de 6 bilhões e você mesmo acabou de alertar. O ano que vem, quando a CPMI enveredar para a questão do consignado, isso deve dobrar, podemos chegar a 10, 12, 15 bilhões de reais. Meu Deus do céu! Todo esse dinheiro foi roubado à luz do dia por uma quadrilha com grandes tentáculos, não sabemos ao certo todos eles, para onde eles se espraiaram, mas sabemos que tem DNA político e isso vai começar a aparecer cedo ou tarde. As coisas não vão parar no careca do INSS. Parece até jocoso, a gente até dá uma risadinha, né, quando o excelente relator, que é promotor público, Alfredo Gaspar, diz o senhor Antônio Camilo, careca do INSS. Parece até algo pueril, às vezes jocoso, mas nós estamos falando de um desvio de bilhões do bolso de quem mais precisa, do bolso de aposentados, de quem chega no final da vida precisando gastar dinheiro com remédios, com medicamentos, com tratamentos, com clínicas, com exames, com cuidadores. E, ademais, essas confederações e entidades, as mais picaretas, isso já está patente, já é patente, elas roubaram dinheiro de pessoas muito pobres, nos rincões do Brasil. Pessoas que não tinham como pegar um celular. Peraí, deixa eu ver aqui o aplicativo para acessar a Previdência Social, o INSS, que é o coração da Previdência Social. Deixa eu olhar aqui o meu benefício, deixa eu ver se está tudo certo. Não. Tem, inclusive, pessoas que, infelizmente, o Brasil tem analfabetos. Tem pessoas que não conseguiam chegar até um posto da Previdência porque a distância é enorme. Essas pessoas foram lesadas, roubadas, ou seja, é um crime cruel, sem sofisticação e que envolve ainda
personagens que eu achei que não apareceriam mais na nossa história, na nossa república, ou no tapete azul do Senado ou verde da Câmara. Eu achei que esse pessoal aí, que essa CPMI está ouvindo, já tinham sumido, de certa forma, com a Lava Jato. Mas não, né? Aí eu lembrei, o PT voltou. Então é inevitável que eles também voltem. Piotr, você que é um cara elegante, você conhecia esse alfaiate, o João Camargo, ele inclusive teve ateliê em Brasília, está há 20 anos aí no ramo, é praticamente um prodígio do universo da moda, aí, recebendo mais de 24 milhões de reais, com mais de 14 empresas em seu nome, Piotr. Objetivamente não conhecia, agora, e parece que nem ele consegue explicar a origem do dinheiro dele. Essa é a pergunta principal, né? Porque esta é a única pergunta que precisa de resposta, porque ele não conseguiu responder. De novo, né? O sujeito é convocado por uma CPMI, no caso, né? Uma CPI mista. Ele é confrontado com dados objetivos e ele diz, não vou me manifestar. Ali CPMI tem prerrogativa para esse tipo de investigação, é o Congresso investigando. E está investigando porque, claro, naquele momento, inclusive neste especificamente, envolve o interesse de milhões de brasileiros que foram roubados e, obviamente, também da lisura de um órgão de Estado. Estamos falando do INSS. E o sujeito vai lá e diz que não quer falar. Soa confissão de culpa. Mas, mesmo que não seja, por que não responder? E outra, tudo bem, ele pode ser um prodígio, e pode explicar, porque prodígios podem ser explicados. Você pode ter um enorme sucesso no mundo dos negócios, no setor privado, e você pode explicar passo a passo por que chegou lá. Tem gente que consegue construir impérios assim, mas ele sabe como ele chegou lá. Agora, se a forma como alguém chegou a um sucesso tão grande assim tem problemas, aí ele não quer explicar, porque é isso que está sugerindo. A resposta que ele precisa dar é exatamente essa. Como é que ele chegou a esse império? E longe de dizer que um estilista, um costureiro, um alfaiate não possa juntar todo esse patrimônio, mas precisa explicar. E neste caso há evidências muito claras de que pode ter havido problemas, e esses problemas precisam ser sanados. E ele está no lugar ideal para isso, é uma CPMI, uma investigação. Está sendo questionado com a única pergunta que ele precisa responder. E ele vai lá e diz assim, não vou responder, Excelência. Bom, não vai responder, não desse jeito, mas responde de outro. Agora, só um ponto. Quer dizer, quando ele foi questionado, né? Primeiro que, enfim, tem 14 empresas no nome dele e não sabe como funciona. Então, isso é incrível. 14, aliás, né? Quase, podia ser 13, mas é 14. Agora, o que é interessante é que perguntaram como ele conheceu o Careca. Ele falou, eu prefiro não responder. Quer dizer, se ele não conhecesse o Careca, ele diria, não conheço. Nunca vi, né? Nem o Piotr fez aqui quando eu perguntei do alfaiate. Pois é. Rapidamente. Sem titubear. Então fica claro que pelo menos ele não quis dizer como, mas que ele conhece parece evidente que sim. E que pergunta é comprometida? Como você conhece? Conheci um restaurante, foi me apresentado por um outro. Tudo bem. Foi fazer um terno comigo. Isso, chegou lá porque me viu no site, alguma coisa. Não, mas não quer nem responder isso. Teve uma outra CPMI tempos atrás, ou uma das comissões do Senado, em que um senador perguntou para o sujeito qual era o nome dele e falou, me restrinjo, me dou o direito de permanecer calado, mas é o seu nome que eu acabei de perguntar. É isso aí, esse é o nível das coisas. E agora a gente trata de uma declaração do presidente Lula que rebateu uma fala do chanceler alemão, Friedrich Merz, durante a inauguração de uma ponte em São Geraldo do Araguaia, no Pará. Ele criticou a fala do chanceler, que disse que a delegação alemã ficou contente ao deixar Belém depois da COP30. O primeiro-ministro da Alemanha, esses dias, se queixou. Eu fui no Pará, mas eu voltei logo porque eu gosto mesmo de Berlim. Ele, na verdade, devia ter ido num boteco no Pará. Ele, na verdade, deveria ter dançado no Pará. Ele, na verdade, deveria ter provado a culinária do Pará, porque ele ia perceber que o Berlim não oferece para ele 10% da qualidade que oferece o estado do Pará, a cidade de Belém.
Oberlin, isso mesmo. Ana, Piotr, Marcília, Silvio, eu só tinha lido a declaração, não tinha ouvido na íntegra. Oberlin. Ana, agora o presidente Lula tem uma fixação com um boteco, né? Mandou o chanceler passear, visitar os botecos no Pará. Paula, eu não vou nem fazer um comentário mais longo, porque eu estou vendo aqui que já tem o Eduardo Paes em cima, né? Então, eu vou passar para você rapidamente, porque nós temos que juntar essa preciosidade do que o Lula disse e com o que o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tuitou. Um horror. Então vamos lá, né? Que eu ia fazer em 2 turnos, a gente já junta os assuntos que o prefeito do Rio também reagiu a essa declaração numa publicação na Rede X. O Eduardo Paes chamou o Merz, Friedrich Merz, de nazista e filhote de Hitler, mas apagou a mensagem logo depois. Já num outro post, Eduardo Paes disse que já tinha desabafado e pediu para que o Itamaraty ficasse tranquilo, Ana. Pronto, agora a gente já une aí as duas declarações. É inacreditável. Paula, é inacreditável o despreparo, o completo despreparo diplomático deste atual desgoverno. Seja o Lula como presidente, dando essa declaração de boteco, que o chanceler deveria ter ido a um boteco, trata uma guerra tão significativa entre Rússia e Ucrânia, também vou resolver num boteco. É uma fixação, né? Com boteco, com bebida, com pinga, que não dá. Aí vai o Eduardo Paes e diz que o alemão é filhote de Hitler. É um desrespeito histórico com a Alemanha, com o povo alemão hoje, o povo alemão que também sofreu sob as páginas de Hitler. É um desrespeito incalculável com as vítimas do Holocausto, com as vítimas do regime nazista. E aí fica essa coisa de jogar essas palavras ao vento. Tudo é nazista, tudo é fascista, tudo é golpe, tudo é... Não dá, Paula. Não dá, e por mais que ele tenha apagado e depois voltado, não, ele deve ter tomado algum puxão de orelha para ter apagado e ter voltado e ter mencionado o Itamaraty. Aí você para e pensa. O Brasil, que hoje precisa sentar à mesa da maior democracia do mundo, os Estados Unidos, e ter uma conversa entre adultos, entre duas nações adultas, diplomaticamente maduras, em relação às tarifas e outras coisas que o Brasil está sofrendo, seção 301 e tantas outras coisas, é isso que nós exportamos. É esse tipo de comentário do Lula, do prefeito Eduardo Paes, que é prefeito se não a cidade mais vista aqui fora para o mundo, o Rio de Janeiro. É lamentável, Paula, o despreparo diplomático e a infantilidade de políticos que estão na vida política há décadas. Há décadas. É inaceitável. Silvio, não foi só Eduardo Paes, eu vi jornalista ali também associando o chanceler alemão ao nazismo por ousar criticar o vexame da COP30 em Belém. Sim, da Rede Globo, falo sem nenhum filtro, da Rede Globo que montou, montou um estúdio lá para Belém para fazer dessa COP um grande evento que não foi. A grande questão, e talvez o cerne, o equívoco da fala do presidente Lula da Silva é que não se trata de Belém, não se trata de comparar Belém com Berlim, e sim da COP. Esse é o problema. Eu não vou nem falar de Berlim. Aliás, Belém é uma cidade incrível, uma cidade rica. Adoro Belém, já fui várias vezes ao Mercado de Ver-o-Peso, Estação das Docas, Casa das 11 Janelas, uma culinária riquíssima, o tacacá, peixe de água doce, tem muita coisa, é uma capital linda. Belém Velha, a Catedral a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, mas não é disso que se trata.
Essa é a intenção dele de tentar virar o jogo. Essa é simplesmente a retórica do PT. O PT sempre faz isso. E os seus militantes, os seus jornalistas de pompom fazem a mesma coisa, né? As cheerleaders da televisão fazem justamente isso. Vamos jogar tudo contra o alemão. Então quer dizer que quando alguém vem aqui para um evento mundial, uma conferência climática, e entende que as instalações não são adequadas, que os banheiros são péssimos, que o calor é insuportável porque o ar-condicionado não deu conta, e todos conhecem as condições, a temperatura, o clima de Belém nessa época do ano, em novembro, faxineiros, segundo relatou o portal UOL, faxineiros comendo no corredor, sentados porque não tinha refeitório, os estandes de forma precária, largados. Nosso Carlo Cauti foi até lá, relatou isso a semana passada em detalhes. Quando alguém critica e diz, olha, tá ruim, vocês foram mal, talvez a gente fizesse melhor, mas leva a estirpe, né? Parece que carrega o peso por ser alemão, imediatamente é associado à página mais escura e sombria da história da humanidade, que é o nazismo. Isso é um absurdo, isso é típico do vitimismo brasileiro, mas um vitimismo que a esquerda adora e emprega à exaustão. Então, Paula, para não me alongar aqui, não vou entrar no Eduardo Paes, sei que os colegas vão comentar, mas isso é a cara da esquerda, a cara do PT, é não aceitar que alguém poderia ter feito um evento decente, e eles não fizeram. Piotr, você disse que tinha uma história sobre essa ponte inaugurada em São Geraldo do Araguaia, no Pará, para compartilhar conosco? Então eu vou rapidamente. Essa ponte que o Lula foi inaugurar hoje é uma ponte que veio ainda da época do ministro Tarcísio, hoje governador de São Paulo, no governo Bolsonaro. Eles fizeram essa ponte. Aí ficou faltando apenas você fazer os acessos à ponte dos dois lados. Se não me engano, eu vou até pegar aqui os dois lados exatamente dessa ponte. Os acessos, que um é do lado do Pará, o outro é do lado exatamente do Tocantins, né? Os dois estados da região norte. Ficou praticamente quase 3 anos para o governo Lula fazer esses dois acessos. Recentemente terminaram os acessos, só que não abriam a ponte para, obviamente, os caminhoneiros passarem, porque ali ainda o transporte era feito sobre balsas, você tinha que usar as balsas. E às vezes um caminhão gastava 300, 400 reais, dependendo do tamanho do caminhão, para fazer essa travessia. E ficava esperando 1 hora ali. E o Lula não ia inaugurar a ponte, não arranjava tempo para inaugurar a ponte. Aí o que os caminhoneiros fizeram, segundo me contaram sexta-feira lá no Tocantins, eu estava em Palmas, os caminhoneiros tiraram ali, a ponte já estava pronta e eles atravessaram. Bom, veio lá alguém do governo, fechou de novo. Aí os caminhoneiros ficaram bravos de novo porque eles estavam usando uma balsa com uma ponte pronta, só não estava inaugurada pelo Lula. Quer dizer, além de demorar para fazer os acessos quase 3 anos, demorou para inaugurar também, depois de pronta. Bom, aí foram lá, quebraram de novo os caminhoneiros. E aí deixaram, e até que veio hoje, finalmente, esta inauguração. Esse é o caso dessa ponte de Xambioá, é o lado do Tocantins. Do lado de lá é o lado do Pará, né? Bom, esta é exatamente a ponte. Imagina só, uma ponte que foi construída, o principal. Para você ter uma ideia, né, você tem toda aquela parte de mesoestrutura da ponte, né, aquela parte que fica exatamente no meio do rio, que é a mais difícil de fazer. Essa já estava tudo pronto, a estrutura, os pilares todos, faltavam os acessos dos dois lados e o governo Lula não conseguia dar andamento nessa questão. Veja só, demorou todo esse tempo. Agora, voltando à citação que fez aí, o Eduardo Paes se prontificou a fazer o quê? A defender o governo, mas foi tão rápido assim? Ele fez isso por iniciativa própria ou ele foi pedido para... Porque qualquer que seja a resposta, o que ele disse é de uma... Acho que a Ana já foi ao ponto, de uma estupidez com relação à história. E quando você se refere a qualquer fato da Segunda Guerra envolvendo fascismo ou nazismo, trata o assunto com a gravidade menor do que teve, achando que qualquer coisa é nazista, você discorda de alguma coisa e aquilo é nazismo, porque é exatamente essa a retórica do governo Lula que o Eduardo Paes abraçou nessa hora. Você desrespeita as pessoas que foram vítimas do nazismo. Todas elas, inclusive os alemães. Porque para quem estudou um pouco de história, acho que o Eduardo Paes deveria fazê-lo nesse momento, ele vai saber que o povo alemão, quando descobriu o que era exatamente o nacionalsocialismo do Hitler,
se insurgiu contra o Hitler. Só que aí ele tinha um poder de Estado gigantesco que mandava prender e matava, inclusive os alemães. Houve, inclusive, reações do próprio exército alemão contra aquilo, contra o que era, por exemplo, os grupos mais radicais que eram fiéis a Hitler. Então, quando ele coloca os alemães todos assim, porque ele fez uma crítica a Belém. Sim, Belém hoje tem problemas que causam, obviamente, uma vida ruim para os próprios belenenses, é disso que nós estamos falando. Essa gente não está preocupada com a falta de saneamento de Belém? Porque é disso que o chanceler alemão fez menção. Um lugar que não tem saneamento, você acha que é bonito? Saneamento básico. 19% da população de Belém tem acesso à coleta de esgoto. Nós estamos falando de quê? Isso é qualidade de vida. É isso que ele se referia. Mas isso não deveria ofender os brasileiros, deveria motivar as autoridades brasileiras a corrigirem o problema, e não só em Belém. O estado do Pará tem uma cidade chamada Ananindeua, que foi por anos o pior caso de saneamento básico, ou de falta de saneamento básico do Brasil. A região norte é dos piores lugares. Nós estamos falando de floresta. E aí não, o nazista alemão. Bom, primeiro é ofensivo a quem foi vítima do nazismo. Ofensivo a todos aqueles que lutaram na Segunda Guerra, inclusive os pracinhas brasileiros que este governo não reconhece. O governo Bolsonaro fazia, reconheceu o esforço da Força Expedicionária Brasileira. Brasileiros que morreram ali e estavam do lado certo, dos aliados. E vem com essa conversa fiada. E o Lula tem uma fixação com o boteco, né? É impressionante. Tudo acaba no boteco para ele. Vamos resolver a guerra da Ucrânia, boteco. Agora tem que mandar o chanceler alemão para um boteco. É isso. Bom, o assunto agora é a CPI do crime organizado, que ouviu hoje o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Augusto Passos Rodrigues. Ele destacou a Operação Compliance Zero, realizada pela Polícia Federal, que identificou fraudes bancárias estimadas em cerca de 12 bilhões de reais. Nós estamos fazendo uma operação importante, né, numa integração, inclusive, com o Banco Central, com o COAF, atuando em conjunto para um crime contra o sistema financeiro e que leva aí a monta, enfim, isso está sendo apurado, mas fala-se de cerca de 12 bilhões de reais que envolvem esse crime que está sob investigação hoje, com várias prisões. O diretor-geral criticou a glamorização do crime organizado. É preciso, em primeiro lugar, isso, até para não glamorizar o crime organizado e tratar a organização criminosa como entidades que precisam ser muito respeitadas e supervalorizadas, que levam a distorções ou promoções pessoais ou apelo midiático de pessoas que não têm compromisso com o interesse público, com a busca do enfrentamento à criminalidade. Então, eu sempre digo que é importante botar a bola no chão, separar aquilo que é relevante e o que é importante para que a gente consiga fazer esse enfrentamento. Andrei Rodrigues também cobrou o aumento do efetivo policial para ajudar as investigações. Bem, que o Brasil já tem uma agência que combate o crime organizado, que é a Polícia Federal em âmbito nacional. Também tem as polícias civis, as polícias militares, o Ministério Público, tem muitas instituições que atuam, que eu chamo de sistema de justiça criminal, e que precisam, obviamente, estar sempre atualizadas, adequadas ao momento atual. Bom, e sem citar o deputado Guilherme Derrite, o relator do PL Antifacção na Câmara, Andrei Rodrigues criticou as alterações feitas no texto original e classificou o processo como realizado na pressa. Uma legislação contra o crime organizado, ao passo que já existe uma legislação com o crime organizado. E isso poderia gerar um conflito de normas e que trará prejuízos, né? E aqui estou com dois juristas ao meu lado, que pode trazer prejuízos, pode trazer uma grande confusão processual, nulidades, trocas de foro, de competência, enfim, toda a sorte de prejuízos ao invés de ganhos para o sistema investigatório. Bom, Piotr, eu quero te ouvir porque foi uma coincidência. Hoje estava marcado já o depoimento do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, justamente no dia em que a Polícia Federal prendeu o Daniel Vorcaro, ele que é proprietário do Banco Master, durante uma ação realizada aqui na cidade de São Paulo. Batizada de Compliance Zero, a investigação apura a suposta emissão de títulos de crédito falsos por bancos integrantes do Sistema Financeiro Nacional.
Os crimes incluem organização criminosa, gestão fraudulenta e gestão temerária. A Polícia Federal cumpriu 5 mandados de prisão preventiva, 2 de prisão temporária e 25 de busca e apreensão em algumas cidades do país, além de outras medidas cautelares. A operação resultou no bloqueio de 12 bilhões e 200 milhões de reais em contas bancárias ligadas ao grupo de Vorcaro. A Polícia Federal também apura suspeitas de crimes na operação de venda do Banco Master para o Banco de Brasília, o BRB. Segundo investigadores, o Master criou carteiras de crédito falsas e as vendeu para o banco público sem garantias para o negócio. O Banco Central decidiu na manhã de hoje decretar a liquidação extrajudicial do Banco Master. O presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, foi afastado das atividades. Piotr, a gente traz esses 2 assuntos porque hoje André Rodrigues, claro, falou dessa mega operação da Polícia Federal envolvendo a prisão do dono do Banco Master, que foi preso na madrugada, aliás, de hoje, em Guarulhos, né? Ele que ia para Dubai, foi preso. Ele estava sendo monitorado há dias. Há alguns dias, exatamente. Mas eu queria te ouvir porque tem várias camadas, né? Como é que o mercado financeiro agora, o impacto, né, dessa operação do Banco Master, tem envolvimento de um banco estatal, no caso o Banco de Brasília, o BNB, o diretor foi afastado ali por 60 dias. Quero te ouvir aí sobre essa situação, Piotr. Primeiramente, 2 coisas. A Polícia Federal teve o bloqueio, né, desses 12 bilhões e a decisão extrajudicial de encerrar as atividades do Banco Master por parte do Banco Central. Só para trazer uma informação que remonta ao passado, o Brasil já sofreu com crises bancárias de quebra de bancos, por erros, obviamente, dos donos dos bancos, erros e também crimes. E o país tem hoje um negócio chamado Fundo Garantidor de Crédito, que garante a todo acionista ou a todo sujeito que tem uma conta em qualquer banco que quebre, por CPF, a garantia de receber até R$250 mil. Isso é o Fundo Garantidor de Crédito. Quando o banco vai lá, o Banco Central, e decreta a liquidação extrajudicial, mais esse bloqueio de 12 bi, é para tentar assegurar um valor ainda maior às pessoas que só são vítimas, obviamente, que aplicaram dinheiro nesse banco. E não são todos, obviamente, envolvidos com o esquema. Tem pessoas que só foram levadas, que são uma série de fundos negociados no mercado. Você pode ser levado a uma instituição que tem problemas e não saber. Mas, enfim, tudo isso pode ser apurado lá na frente. E ao preservar esse recurso, você tem uma chance maior de, por exemplo, ressarcir aquela pessoa que não tem culpa alguma. Além do que, esse dinheiro estava muito focado no dono. E o dono é que vai ser investigado. Ele não vai receber, ele se pode receber no fim da fila. Mas, enfim, ou seja, há uma preocupação, primeiramente, de preservar o sistema bancário. Isso é importante porque, de novo, eu vou insistir, esse país já passou por crises bancárias justamente por quebradeira de bancos, por um problema de fundos, por operações equivocadas, erradas e também algumas coisas criminosas. Então, essa é a parte número 1, é importante, porque se você começa a suscitar dúvida no sistema bancário de um país, isso vira uma bola de neve que ninguém mais segura. A gente vê que houve uma atuação, tanto da Justiça em relação ao bloqueio desse valor e também do Banco Central. Só para não perder, desculpa, mas já há uma informação de que quem comprou títulos do Banco Master garantidos aí por esse fundo garantidor pelo FGC até 250 mil, já pode entrar no site do FGC, cadastrar, informar os seus dados de conta, o valor desse seu aporte, desse título, e aí entre 50 e 60 dias deve ocorrer essa restituição dos valores. Essa é a informação que está circulando, então quem, claro, está dentro desse fundo garantidor. É o site www.fgc.org.br. Aí a pessoa coloca, claro, todas as informações ali para receber o seu valor dentro do que está ali garantido pelo fundo, né? Porque o Fundo Garantidor de Crédito é um negócio mantido por todos os bancos que fazem parte disso. Quando você compra um título de investimento, e está escrito garantido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, independentemente do que vai dar do ponto de vista judicial, né? Isso já é garantido. Então, a pessoa tem automaticamente essa garantia e você vê que o prazo é pequeno. Lá atrás não tinha Fundo Garantidor de Crédito no Brasil, as pessoas perdiam tudo, a menos que judicialmente conseguissem recuperar alguma coisa. Esses 12 bilhões é, obviamente, para tentar ressarcir por um crime maior. E aí, obviamente, depende de todo um processo judicial.
Mas o fundo garantidor, como a Paula trouxe aqui, é uma garantia automática até este valor, por isso que é limitado, porque, na verdade, é um pool de bancos que criou o fundo garantidor de crédito. Vamos à questão política. O fato de envolver o BRB, que é o Banco de Brasília, e que havia uma intenção de comprar o Banco Master, e isso suscitou dúvidas desde o começo, foi quando o Banco Central entrou na operação para falar, espera um pouquinho, vamos entender melhor esse negócio? Justamente porque o Banco Central tem ferramentas, e aí a gente vai falar de novo, veja a importância da autonomia do Banco Central. O Banco Central olha como uma agência reguladora. O Banco Central, no fim das contas, é uma agência reguladora do sistema financeiro. Ele vai lá, olha para aquilo e fala, espera um pouquinho. Tanto que tem o poder para decretar, inclusive extrajudicialmente, o fechamento de um banco. Foi o que fez, antes que isso cause mais danos. Quando você envolve um banco público, como é o caso do Banco de Brasília, a pergunta é qual foi a intenção? Tanto que foi afastado, como você trouxe aqui, o diretor do banco por 60 dias. É todo um processo de investigação. Quando a gente olha para esse mercado como um todo, óbvio que o mercado financeiro há títulos de mais risco e menos risco, mas todos dentro da lei, dentro do que se tem, obviamente, de investimento de risco. Você é avisado. O problema não é este. Você pode ter um título que você compra achando que vai ganhar e você perde porque é a lei do mercado. Aquele título pode se perder. O problema é quando esse título não seguiu as regras do sistema financeiro. E são estas as acusações que se faz ao Banco Master. E a operação, obviamente, do Vorcaro, que acabou sendo preso porque ele era o dono do banco. A partir de agora, a Justiça vai olhar ponto a ponto para saber onde houve, obviamente, um título que só correu risco, como é um risco de investimento financeiro, e onde você tem falcatrua, que, obviamente, para chegar neste ponto em que havia quase um esforço gigantesco de uma série de atores para tentar vender o banco, rapidamente ser absorvido pelo BRB, depois o BRB saiu e agora tinha uma outra fintech interessada no assunto, quer dizer, por que chegou-se a esse ponto? Porque o principal, e é sempre bom te mencionar, Paula, me perdoa, eu já vou encerrar, é que há uma preocupação gigantesca do Banco Central e das autoridades brasileiras para que não corramos o risco novamente de ter uma crise bancária. E aí você tenta, obviamente, na medida do possível, bloquear isso mais rapidamente. Infelizmente temos esse caso aqui, mas você vê que já há uma punição, pelo menos há uma investigação para punir culpados. De aí nós estamos falando de crime financeiro, crime contra o interesse público, contra, obviamente, o correntista, e aí isso tudo vai ser apurado a partir de agora. Mas é grande o caso. Marcília, eu queria te ouvir, o Piotr trouxe essa questão, esse olhar, né, da economia, mas numa matéria, agora voltou a circular, né, numa matéria lá do Portal Metrópolis de 2022, foi revelado que esse mesmo Banco Master, controlado pelo Daniel Vorcaro, que foi preso hoje nessa operação da Polícia Federal, ofereceu um jantar para ministros do Supremo Tribunal Federal em Nova York. Esse evento ocorreu no restaurante Fasano e reuniu, então, o ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Luiz Roberto Barroso e Ricardo Lewandowski, que estavam na cidade para a conferência do LIDE. Segundo o portal, o banco, então, encomendou um banquete para 150 pessoas e arcou com todas as despesas, incluindo um cardápio especial e bebidas de alto padrão. Reportagem voltou a circular hoje, claro, com essa operação da Polícia Federal, Marcília, e soma mais uma outra informação, porque ainda este ano a coluna da Malu Gaspar no Globo também informou que o Banco Master tinha contratado o escritório de quem? Da mulher do ministro Alexandre de Moraes, da Viviane Barsi, para conduzir algumas ações do banco. Pois é, tem essa contratação, então, do escritório da esposa, né, do ministro Moraes, tem essa relação, o Master, né, enfim, e o seu dono tem uma relação também com o Centrão, né, tem uma relação com o próprio governo Lula, ou seja, os tentáculos acabam se espalhando pelos três poderes. Então é uma pessoa muito poderosa, é um peixe grande. A gente não está diante da prisão de um peixe pequeno. As relações, inclusive, a se desdobrarem, não são nem necessariamente verticais. Muitas vezes na CPMI a gente diz, bom, vamos pegar agora essa pessoa e vamos puxar o fio para cima, para ver quem está acima, né? Aqui, no caso, o puxar o fio é horizontal. As relações e as pontes e as costuras a serem descobertas estão na horizontal. Tanto que a prisão dele, né, em Guarulhos, foi no momento em que ele estava empreendendo fuga
como dizem os policiais. E isso porque provavelmente ele deve ter recebido algum tipo de vazamento até de que essa operação seria feita, e a Polícia Federal, a notícia que a gente tem é que se antecipou. O vazamento foi feito a ele e foi feito um vazamento dele à polícia. Quer dizer, ele soube que a polícia ia fazer a operação e a polícia soube que ele sabia que a polícia ia fazer a operação, antecipou-se e o prendeu. Quer dizer, a gente está diante de alguém muito poderoso. E isso me leva a crer, porque a gente tem um sistema bancário, uma preocupação com a preservação do sistema bancário, como muito bem explicou o Piotr, mas aqui o nosso sistema judicial, ele não tem preservação alguma. Se o sistema bancário é sólido, o sistema judicial do Brasil é arenoso, para não dizer pantanoso. Então, diante disso, é de se ficar atento como será esse período dele na prisão, para que, inclusive, ele seja preservado, até a saúde dele esteja intacta, para que possamos ouvir tudo o que ele tem a dizer e fiquemos atentos, se ele for solto, a quem o soltou. Quem foi o responsável será o responsável pela sua soltura, porque, repito, ele é uma pessoa muito bem enfronhada dentro do Brasil. Vamos aguardar os próximos passos e descobrir, tomara, que ele diga quais são as relações dele e quem mais está envolvido nisso. Agora, é de se destacar que a Polícia Federal, enfim, parece que sentou na mesa dos adultos e parou de ficar atrás de postagem de internet, parou de ficar atrás de quem criticava a autoridade em rede social, e na semana passada prendeu o Stefanuto, nessa semana prende o dono do Banco Master. Vamos ver se agora, daqui para frente, a Polícia Federal passa a buscar crimes verdadeiros. E a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu por unanimidade condenar mais 9 réus por envolvimento na suposta trama golpista. O chamado Núcleo 3 é formado por 10 réus, sendo 9 militares e um agente da Polícia Federal. A Procuradoria-Geral da República apontou que esse núcleo planejou ações consideradas mais graves, como plano para atentar contra autoridades e tentar pressionar o comando do Exército a aderir ao alegado golpe de Estado. O objetivo seria manter Jair Bolsonaro no poder depois da derrota nas urnas. O relator, ministro Alexandre de Moraes, votou pela condenação de 7 dos 10 réus pelos 5 crimes indicados pela PGR. Exposto, julgo parcialmente procedente a apresentação penal para condenar os réus Bernardo Romão Correia Neto, Fabrício Moreira de Bastos, Hélio Ferreira Lima, Rafael Martins de Oliveira, Rodrigo Bezerra de Azevedo, Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros e Vladimir Matos Soares pelos crimes de organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado, para também condenar os réus nos termos do já dito artigo 383, o emendácio libelli, condenar os réus Márcio Nunes e Rezende Júnior e Ronald Ferreira de Araújo pelos crimes de incitação à animosidade contra as Forças Armadas, artigo 286, parágrafo único do Código Penal, e associação criminosa, artigo 288 do Código Penal. Já no caso do general da reserva, Estevam Teófilo Gaspar de Oliveira, Moraes defendeu a absolvição por falta de provas. E, por fim, nos termos do artigo 386, 7 do Código de Processo Penal, por ausência de provas suficientes, absolvo o réu Estevam Caos Teófilo Gaspar de Oliveira. É o voto, senhor presidente. Bom, o ministro Cristiano Zanin seguiu o voto do relator. Irei fazer juntar. Eu estou acompanhando na íntegra o eminente relator, ministro Alexandre de Moraes. Bom, Ana, a gente acompanhou aí Cristiano Zanin seguindo o relator e Carmen Lúcia Flávio Dino, que também agora é o presidente da primeira turma, decidiram acompanhar o voto do ministro Alexandre de Moraes, nesse caso envolvendo o Núcleo 3, como foi chamado aí pela PGR e pela Polícia Federal. Paula, o que chama atenção, pelo menos para mim, nessa sessão da primeira turma, condenando o Núcleo 3, é a absolvição de um
uma das pessoas do Núcleo 3 por, abro aspas, para o ministro Alexandre de Moraes, falta de provas. Falta de provas. E aí é tão difícil nós ouvirmos o ministro Alexandre de Moraes seguindo as nossas leis, né? Na falta de provas, o ônus cabe à acusação. Na falta de provas que condenam, você é o indúbio pro réu, né? Você simplesmente absolve. Mas o que nós mais vimos, mais testemunhamos em todos os julgamentos do 8 de janeiro, do núcleo do presidente Bolsonaro, daqui a pouco vem o núcleo do Felipe Martins, é a falta de provas. Sequer temos a tal minuta do golpe, o plano de derrubar a República, de sair matando todo mundo, aquela matança toda, enforca ministro em praça pública. Não há provas de absolutamente nada. Nada. E essa edição especial de Oeste Sem Filtro fica por aqui. Lembre-se de fazer a sua inscrição no canal da Revista Oeste, de ativar as notificações e deixar o seu like. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.